Boa noite, Fábio, boa noite, Jussara, Maria Antônia, boa noite. Hoje a live é com a Jaxele Guzmán, nutricionista. Lembrando que essa live tem o apoio da KM Vídeos da FCSX. Oi, Alan. Oi, Elaine. Boa noite. Hoje a live é sobre alimentação infantil. Oi, Derek. Boa noite. Quanto tempo? Tudo bem? Vamos chamar a Jaxele. Oi, Raquel. Tudo bem? Ana Fidelis, boa noite. Oi, Paulinha. Todo mundo à espera da Jaxele. Eu vou chamá-la então. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal já chegando. Colégio Pintando 7, Jéssica Subtônia também chegando por aqui. Vamos chamá-la então. Só um minutinho, pessoal, aguenta aí. Estou chamando. Oi. Tudo bem? Tudo, Damana, e você? Tudo bem. Então Pessoal, Oi? o pessoal já está entrando aqui à sua espera. Colégio Opa, que Pintando delícia, que 7, bom. Paulinha. Oi, Que Luciano, legal. Tatiana, bem-vindos. Raquel, já chegou aí faz um tempinho. Que legal. É. Enquanto o pessoal chega, eu vou fazer a leitura da introdução que eu preparei para você. Tá Assim como joia, vamos eu lá. faço com os outros convidados, eu preparei para você também. Daí dá tempo Tá bom. de todo mundo ser notificado e ir chegando para a live. Uhum. Quando o assunto é alimentação saudável em benefício das crianças, ela é expert. No consultório, está acostumada a ajudar os pais a terem atenção, paciência, persistência e criatividade em relação à nutrição dos seus filhos. A mãe da Helena é uma profissional que se encarrega de pôr na mesa não apenas boa comida, mas generosas porções de disciplina alimentar. Hoje, a minha convidada é a nutricionista Jaxele Guzmán e ela vai falar sobre as consequências da má alimentação infantil. Seja bem-vinda e é um prazer tê-la aqui. Ai, que lindo! Obrigada, Damana. Nossa, que lindo. Muito lindo, Agradeço muito viu? de você ter topado para nos ajudar nesse tema Imagina, aqui. eu que agradeço. Nossa, super feliz de estar aqui. Muito obrigada. Falando ainda sobre uma coisa que eu amo, né? Que é a minha profissão. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa eu ver quem está aqui também. Joelma Pereira, Show. Jessitrone, Guto Paladini, boa noite. Joyce Samara, Anédia, boa noite. Bem-vindos. Jaxele, gostaria que você falasse, para iniciar a live, sobre a sua formação, né, o seu trabalho e o que é uma alimentação saudável direcionada para crianças. Tá, vamos lá. Bom, eu sou nutricionista há 8 anos, né? Eu trabalho em Serquilho e em Tietê também. E eu trabalho com nutrição clínica funcional e materno infantil, né? Então, eu atendo o público adulto, mas também acompanho as gestantes, as crianças, né? E assim, eu acho que é difícil a gente falar que todo mundo tem uma visão do que é uma alimentação saudável para uma criança. Criança, eu acho que não pode deixar de ser criança, né? Eu acho que a criança ela tem que ter os momentos dela com alimentação também não saudável, mas ela tem que aprender ao longo de todo esse período da infância o que é
o que é que eu posso comer mais e o que é que eu posso comer menos. Então, eu acho que assim, a alimentação saudável para a criança é quando ela consegue comer de uma forma tranquila, seja um doce ou seja um alimento saudável, né? Porque eu acho que é difícil a gente falar assim, a criança só vai comer, minha filha só vai comer saudável. Acho que isso não existe. O comer saudável é a criança que come de tudo, mas ela come de tudo consciente. Então ela sabe que o doce é uma sobremesa. Ele não vai vir antes, né? E ele não vai ser todo dia também. Então eu acho que é assim, é você educar para consciência, né? Para ela saber escolher, para ela saber se comportar. Então, eu acho que é isso, alimentação saudável, lógico, muito mais presença de alimentos saudáveis considerados naturais, né? E muito menos industrializados. Mas, de vez em quando, vai acontecer uma festa, né? Vai acontecer um evento em que essa criança vai ter uma relação saudável com esses doces que vão aparecer, principalmente os doces. Então, eu acho que, assim, a gente não pode radicalizar, né? Eu acho que são crianças. E o importante é ela entender o quanto ela deve comer. Isso ao longo da vida, né, da infância que ela for crescendo, ela vai tendo essa noção de quanto. Eu acho que é isso que é o mais importante. Entendi. Deixa eu dar boa noite aqui para Ângela Bertanha, Empório das Fragrâncias. Boa noite, Kátia Camargo, Araceli Machado, Mariane Modena. Boa noite, Ana Butini, Cláudia Fernandes, tudo bem? Solange Sônigo, William Citrone. Sejam bem-vindos. Jaxele, conta pra gente quais são os benefícios das experiências nutricionais no início da vida de uma criança e o papel dos pais na qualidade da alimentação dos filhos. Além disso, revela pra gente, todos, sejam ricos ou sejam pobres, podem ter bons hábitos? Sem dúvida. Eu acho que assim, o papel dos pais é principal, né? Que eu acho que é onde vem tudo. Isso a gente vai começar lá no começo, né? Lá na gestação. Então a gente tem os primeiros 1000 dias, né? Que são os 270 dias da gestação, mais os 365 do primeiro ano de vida dessa criança, mais os 365 do segundo ano. E esses 2 primeiros anos, né, contando a gestação e mais os 2 primeiros anos, é onde tem o maior desenvolvimento dessa criança. Ela vai atingir o máximo de desenvolvimento. E, Damana, quando a gente fala em gestação, a gente não pode esquecer que é 50% mãe, 50% pai. Né? Então, não é só a mãe responsável por por esse feto, né? Vem metade de cada um. Então, desde então, a gente, né, hoje já trabalha com uma orientação antes de engravidar. Por quê? Você tem que se preparar, porque é o que você vai passar de informação genética, certo? Então, eu acho que desde aí já começa toda uma preocupação. Na barriga da mãe, na 12ª semana de gestação, esse bebê, ele já começa a sentir, não o sabor, né? Mas vamos dizer assim, nuances desses sabores que a mãe consome. Então, olha que coisa tão importante. Aí a gente já começa a formação de um paladar. E aí a gente vai ao longo da gestação, né, com todo esse processo. Aí nós temos a amamentação também, que através do leite materno também já passa essa informação. E depois nós temos a introdução alimentar, que quando é bem orientada, né, com certeza é sucesso na alimentação dessa criança. Então, a gente olha aí, aqui a gente já fala assim, quem que está mais envolvido? Os pais, né? Então veja como os pais, ele tem total, eu acho que assim, se eu for colocar por ordem, os pais, que é a família, é o primeiro, os primeiros, né, que conseguem esse sucesso na alimentação. E sim, com certeza, né, que você perguntou no final, eu acho que a alimentação
saudável é para todo mundo, porque comer saudável não é comer coisas caras. O básico, né? O básico funciona. É você comer comida de verdade, sabe? Comida que você faz na sua casa. Comida, arroz, feijão, salada, frutas. Você não precisa comprar frutas caras. Você pode optar por frutas, por exemplo, da época, né? Então, assim, eu acho que as pessoas complicam muito a questão da alimentação. Acho que existe muita moda, né, em volta disso. E eu acho que é isso que às vezes acaba atrapalhando as pessoas a falar, ah, eu não posso, eu não consigo, né? E aí complicam, né, uma coisa que é tão simples, que é a alimentação, né? E nessa questão dos benefícios nutricionais, se bem feitos, qual é a contribuição para essa criança ao longo da vida dela? Exatamente, ao longo da vida, né? Hoje a gente sabe que também que muitas coisas que acontecem ainda na gestação, elas vão se reproduzir lá na frente, na vida adulta. Então, a boa nutrição durante todo esse período gestacional até os 2 anos de vida é o que vai fazer com que essa criança tenha bons frutos lá na frente, né? Que ela consiga se alimentar de uma forma tranquila também, porque tudo isso foi passado para ela, todas essas informações, e também que ela tenha sucesso na saúde dela, né? Eu acho que é bem por esse caminho de se programar, né? Eu acho que para receber essa criança, eu acho que tem que começar a pensar um pouco mais sobre o assunto da alimentação. Deixa eu dar boa noite para Eliane Bom, Jessi Trone, Thailice, acho que é assim que pronuncia. Boa noite, Paulo Vaguete, Cris Magalhães, Marcela Gaioto, Estúdio Vitória Lima, a Momi Bolos, que é a Dani Amaral, beijo, que arrasou na live, recorde de visualização. Jaxele, no Brasil são altíssimos os índices de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes. Como nutricionista, como você avalia essa realidade e como auxiliar no combate a esse problema? Damana, é triste, né? Uma realidade, na verdade, muito triste, porque quando a gente pensa em crianças, né? A gente pensa assim, meu Deus, não viveu quase nada ainda. E aí a gente pega cada vez mais cedo, assim, crianças com 2, 3 anos, com alteração de glicemia, com alteração de colesterol, triglicérides, sabe? E isso tudo vem da alimentação, né? Vem de uma alimentação, de um excesso que está chegando, que essa criança não consegue dar conta. Então isso é muito triste, porque eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai faz isso na intenção de fazer errado, lógico. Eu acho que, na verdade, a gente está tendo tanta informação, principalmente a respeito de alimentação, né? Eu vou falar da minha área, mas eu acho que a informação tá geral em tudo, né? É muita informação. E todas essas informações, as pessoas, na verdade, não conseguem saber o que fazer com tudo isso, né? Porque são, assim, é muita coisa que chega, mas não consegue colocar isso na prática. Então, eu acho que as pessoas precisam, além de tudo isso, toda essa bagagem, procurar um profissional, na verdade, que consiga orientar ela dentro da realidade dela, né? Porque a gente contar só com estrutura de governo, né, de campanhas, eu acho que ainda está muito vago essa questão. Eu acho que cada um tem que olhar para si, olhar para o seu problema, olhar para o seu filho, né, se ele tem realmente um problema. Então, vamos lá, o que eu tenho que fazer para melhorar? A primeira mudança é em casa, né, com a família. E aí depois vem as outras coisas, que é a escola, né, vem o governo com campanhas. Mas a primeira coisa é a orientação de casa. Então, os pais, né, que tem que ter essa consciência de que eu tô com um problema e eu preciso resolver. Porque as informações estão aí, mas é difícil da pessoa, né, como que eu coloco isso em prática com o meu filho?
né? Porque o educar, ele é muito difícil, né, Damana, em todos os sentidos. E educar na alimentação é muito difícil também, porque é difícil você mudar um hábito. Para nós que somos adultos é difícil. Imagina você falar, como que você vai falar para uma criança que ela não vai mais poder comer o que ela gosta todos os dias porque ela tá com um problema de sangue, sabe? É difícil você colocar isso para criança. Então, eu acho que tem que ser tudo muito trabalhado para você falar com a criança, né? Então tem que ser tipo um projeto mesmo. E, acima de tudo, a consciência do pai e da mãe, né? Que Sem dúvida. não Sem fazer vista dúvida. grossa que a criança está comendo mal e permitir que isso prossiga, né? Exatamente. Até porque a saúde vai cobrar, né? Em algum momento isso vai vir à tona e vai acontecer alguns, né? Os exames são os primeiros que começam, depois vem as carências nutricionais, problemas físicos, então é uma coisa que vai acontecer, não tem nem como, né? Eu quero dar boa noite aqui para Tati Sabadim, que ela acabou de colocar aqui persistência também. Bem colocado. Essa acho que é um dos, é a base, assim, é persistência e paciência, sabe? É coisa de mãe mesmo, coisa de mãe e pai, porque assim, é mais mãe, eu falo, porque assim, geralmente é a mãe que está mais próxima, né, nessa parte de alimentação. Persistência, por quê? Porque, Damana, não é do dia para noite que as coisas mudam, né? Não é do dia para noite que você coloca uma coisa nova para uma criança. Uma criança, ela precisa ser trabalhada. Para nós, e como eu disse, para nós é difícil mudar. E a gente tem o entendimento. A gente entende, tem a consciência da dimensão disso. E uma criança não, né? Uma criança, ela não entende. Então é complicado. É a mesma coisa. Você não vai mais tomar refrigerante, mas ela abre a geladeira e tem. Como, né? Como que você vai falar isso para uma criança? De 7, 9, que seja? É uma criança, ela não tem essa consciência, ela não vai fazer, ela vai pegar, né? Então eu acho que é uma mudança mesmo de todos. A Jussara Sacon coloca aqui, exemplo alimentar da família, né? Sem dúvida, é a base, é o primeiro pilar, não tem como. Vamos dar boa noite para Nilza Guzmão, Mamãe, Érica Giacomazzi, Jode Garcia, a Tati que a gente já falou, Márcio Assunção, Bia K, da Kate, boa noite, Cris Becker, Toninha Buffon, Victor Stropa, acho que é assim que fala, Cíntia Moretti Pilon. Bem-vindos, pessoal. bacana. Jaxele, o consumo excessivo de açúcar, gorduras saturadas, processados e ultraprocessados, a propaganda de alimentos não saudáveis direcionada ao público infantil e a inatividade física te preocupam? Quais alimentos mais afetam a saúde das crianças hoje? Não, sem dúvida, Damana. Eu acho que assim, nós já tivemos alguns avanços nas propagandas, né? Algumas coisas que já foram colocadas como negativas e o governo viu isso, e enfim. Já tivemos algumas alterações, mas estamos ainda muito longe, né, de melhorar. Eu acho que as propagandas tivemos algumas melhoras, mas eu acho que não foi mexido no que tem que ser mexido, que é na estrutura, é na composição desses alimentos industrializados. Porque não adianta a gente não fazer tanta propaganda, sendo que os alimentos voltados para as crianças é rico em gorduras saturadas, né, gorduras trans, açúcar de monte, né, sódio. Então eu acho que a gente precisa mexer, a legislação tem que ser ampla, mas mexer também nesta composição. E mais ainda, eu acho que nós, como população, nós temos este poder.
sabe? A gente ainda não percebeu, assim, as pessoas não perceberam que o poder está na população. Porque quanto mais a gente exigir, né? Negar, deixar de comprar, é quando a indústria vai começar a prestar atenção de que as pessoas estão mudando diante da situação. Elas estão querendo coisas melhores para elas. Já mudou muito, né? Eu acho que até a própria área da nutrição avançou demais nos últimos anos. Mas eu acho que ainda falta, né? Porque hoje eu vejo as pessoas cozinhando cada vez menos, É. né? Trocando muito alimentação de casa por coisas prontas. Até pela correria, né? Por todo mundo trabalha fora, praticidade, a gente até entende de certa forma. Só que isso tem preço, né? Isso tem preço. Então, eu acho que primeiro a gente precisa mudar também com relação a esses alimentos para poder fazer com que a indústria mude. E eu acho que de todos os alimentos ruins, né? Não sei se eu posso falar, essa não é nem essa palavra que eu quero falar, mas de todos os alimentos que são mais prejudiciais para a criança, eu fico com o doce, se eu for classificar. Primeiro porque é o alimento que a criança gosta, mais gosta, né? É o alimento, na verdade, que a maioria do ser humano gosta. Nós temos o paladar para o doce, né? Então, desde tão cedo, o doce já é apresentado. Então, eu acho que o doce, primeiro porque ele pega mais, né, nessa questão do paladar, então, lógico que a criança vai querer mais, vai querer gostar mais. E também porque normalmente com o açúcar vem a gordura, né? Justamente para aguçar essa vontade de comer, né? Por isso que é sempre tão bom, né? Tipo, você pega um sorvete e é uma delícia. E é açúcar e gordura. Então, eu acho que. E também outra questão do doce aí. Vou falar especificamente de criança, né? Porque é o assunto aqui, mas quando a gente pega uma criança que já está bem avançada nessa questão de muito doce, sempre, todo dia comendo, ela não consegue sentir, por exemplo, o gosto de uma fruta. Ela acha que a fruta não é doce. Sendo que você pega uma banana, a banana é super doce. Né? Uma manga, a manga é doce. E ela não consegue sentir. Por quê? Porque aquele paladar dela já está, vamos dizer, poluído. Ela precisa sempre de um doce mais doce. Né? Então, eu acho que o doce, ele vem assim, mais, ele já pega essa parte de muita mudança, né? De atrapalhar muitas partes, a relação da criança. E dos alimentos, fora o doce, que mais afetam a saúde das crianças, você pode citar alguns para gente? Porque às vezes as pessoas estão consumindo, dando para as crianças e de repente nem estão prestando atenção nisso. Dos alimentos, você quer específico assim? Pode ser alguns exemplos. Bom, miojo, né? Que é prático e a maioria também das crianças gostam. Porque além de muito sódio que tem no tempero, ele é um produto, ele é um macarrão frito, né? Todinho também tem muito açúcar, né? O todinho, alimentos, suco de caixinha. Estão falando aqui Então, da Danoninho. oi? Falaram, Danoninho, Danoninho. exatamente, exatamente. Então, são alimentos que têm muito açúcar. Eu tenho uma atividade até que eu faço com as crianças, eu faço em consulta, faço na escola também, que a gente coloca em copinho plástico a quantidade de açúcar que tem dentro do produto. Né? Então, isso quando você visualiza, dá aquele choque, claro, né, para as crianças que são um pouquinho maiores. Porque daí ela consegue entender que, nossa, se eu tomar esse suco, eu vou tomar tudo isso de açúcar. E aí você consegue explicar para a criança, né, de uma forma lúdica, o que aquilo vai acontecer, o que acontece dentro dela. Então, então os alimentos refrigerantes, claro, com certeza, né? O suco de caixinha, que é uma ilusão, né? As pessoas acham que tá tudo bem. Bolacha recheada é também um dos alimentos que, além de açúcar, tem muita gordura,
né? Então, assim, tem bastante alimento. Nossa, tem muito. Até porque o açúcar, ele tá escondido em muitos alimentos que a gente nem imagina, É. né? Ketchup tem açúcar. Então, e pode ver que a criança adora ketchup, né? Então, são tudo, você vê que já vem dali para gostar Parece mesmo, que né? atrai, né? Exatamente. E é o foco da indústria, né? Eles precisam vender, eles precisam ter clientes e a clientela e vai fazer a clientela dessa forma. Quanto mais gordura, mais açúcar, mais que esse paladar vai gostar, né? Vai querer esse Viciando, sabor, né? fica viciante, exatamente. Fica viciante. Deixa eu dar boa noite para Cida, Assim, para o da cantinho da Fê Estética. JS Proença, o Celso Sabalim coloca aí parabéns pela didática. Boa noite para o Valdires Bompato da Arte Fair, FL Barata, Valdeli Moro, Joeli, Biari, Ami. Boa noite, bem-vindos. Jaxele, a obesidade infantil pode desencadear diversos problemas, como alterações de sono, problemas psicológicos, amadurecimento precoce, problemas de pele, complicações endócrinas e respiratórias. Sem falar que é fator de risco para o desenvolvimento precoce de diabetes e doenças cardiovasculares. Qual sua maior preocupação nesse sentido? bom, Damana, minha maior preocupação é o que eu tenho visto, né? Cada vez mais precoce isso acontecendo. A gente tem uma estimativa hoje de que 20% das crianças com 4 anos, que tenham 4 anos, com obesidade ou sobrepeso, serão obesas na fase adulta. Né? E 80% dos adolescentes obesos serão obesos na idade adulta. Então, você veja bem, é uma coisa que começa desde muito cedo e isso só vai caminhando, né? Eu acho que o que me preocupa é realmente a questão de como essas crianças vão passar por tudo isso, né? De como que elas vão chegar até lá. Porque cada vez mais, né, mais cedo a gente tem crianças com alterações que deveriam ser de idade adulta, né? Chegando aí na adolescência com uma pressão arterial alterada. E isso tudo devido ao estilo de vida que tem se vivido. Né? Agora a gente tem aí a quarentena e a gente vê o quanto as crianças estão em casa, elas ficam tão ansiosas e tão ociosas e querendo comer a toda hora. Eu acho que é uma das maiores reclamações que eu tenho visto dos pais, que as crianças querem comer a toda hora. E geralmente elas não vão querer comer fruta a toda hora. Né? E acaba sendo uma coisa difícil de você controlar. E então eu acho que a conscientização tem que ser cada vez mais cedo do quanto a gente, como pais, né, cuidadores, a gente é responsável por tudo isso. Porque as doenças, elas vêm, né? É assim, é a cobrança, o corpo cobra. Não tem como, né? Uma hora isso vai dar um excesso. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais procurar se conscientizar, sabe? Os pais principalmente, a gente tentar fazer cada vez mais presença, então, os profissionais de saúde, né? Falar sobre, colocar isso como de uma forma prioritária até, né? Em fazer, por exemplo, escolas, colocar cada vez mais a presença de alimentos saudáveis. Claro que isso não depende, né, de um fator, né? Depende de várias coisas que precisam ser mudadas. Mas me preocupa muito a evolução de tudo isso, né? Porque às vezes você conversa com uma criança, eu já peguei criança assim. Eu trabalhei 6 anos no SESI, né? E lá eu tive uma vivência muito linda, assim, uma fase muito boa da minha vida. Eu aprendi muito lá.
principalmente com relação às crianças. E tinha criança que pegava e não sabia chupar laranja, Nossa. sabe? É, não sabia o kiwi, que é uma fruta realmente, até o kiwi tudo bem, porque não é todo mundo, né, que tem acesso ou que pelo menos os pais têm hábito, que é uma fruta mais diferente. Mas criança que comia com a casca. Se você não explicasse que, né, tinha que cortar com a faquinha e comer o miolinho. Então, assim, são coisas que parece que não existe hoje, né? Só imagina. Sim, tem criança que não sabe comer fruta. E laranja, que é uma É fruta extremamente popular, né? popular, uma coisa que, né, é fácil de ter em casa, uma coisa simples. Então, eu acho assim, a visão que tem que ter é que é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, a gente precisa entender essa criança, como que ela está vendo essa alimentação? Será que ela está aprendendo como? Que tudo vem na caixinha? Que tudo vem embrulhado? Que tudo vem em pacote? Né? Eu acho que dentro de casa, em primeiro lugar, eu vou bater até o final nessa tecla. Porque É. eu não tenho como falar que não é assim que vai ter que mudar, né? Mesmo considerando essa questão da correria do dia a dia, vamos até esquecer de quarentena, mas numa rotina normal, de Sim, ter que cuidar, os pais têm que se preocupar com trabalho, com casa, com crianças, mas é algo muito sério para não tratar, né? sem dúvida, Damana, sem dúvida. Eu acho que é como eu disse, faz parte da educação, né? Você prepara o seu filho para várias coisas na vida. Eu acho que a alimentação, por que que é diferente? Por que que fica de lado? É a saúde que a gente está falando. Quando a gente fala alimentação, a gente está falando da saúde. Porque a nossa saúde vem do que a gente come, né? Exatamente. Então, eu acho que tem que fazer parte. Eu tenho que fazer educação alimentar dentro da minha casa. Eu tenho que ensinar, né? Eu tenho que mostrar o que é, como é, por que que não, por que que sim. Dentro, claro, do conhecimento que os pais têm, né? E quem tiver alguma dificuldade, né, busca auxílio de um profissional ou vai pesquisar, sempre vai ter alguém para auxiliar, né? Sim, a informação tá aí, né, Damana? Eu acho que, claro, dentro, cada um tem uma realidade. A gente lê tanta coisa, mas nem tudo se aplica pra gente, né? Para a realidade de cada um. Mas eu acho que tem como a gente buscar, né? Como você disse. Tá aí, que tá cada vez mais acessível, né? Até os próprios profissionais. Hoje a gente tem os planos de saúde, não é? Então, assim, tem profissionais acessíveis. É só a gente querer também, né? As pessoas se conscientizarem. Deixa eu dar boa noite para a Karina Assunção. Ela está falando, cadê a chefe Heleninha? Para quem não sabe, Heleninha é a filha da Jaxele. Já está dormindo, Cozinheira. né? Já está no soninho. Tá sentada dormindo. Boa noite, Keren Paulin, Milene Rodrigues. Oi, Cecília Fleury, boa noite. Sempre presente nas lives. Ellen Biagione. O professor Daros, boa noite. Bem-vindos. Michelinha, Washington, bem-vindos. Jaxele, seja em casa ou na escola, a comida deve ser sempre uma aliada, nunca uma inimiga, né? Mas quando crianças têm pais com hábitos alimentares ruins, como que elas vão se identificar com o valor e a importância da alimentação saudável se o exemplo não começa pela casa? Difícil, né? É, O que é muito realmente. comum, né? Oi? É um caso muito comum, não é? Sim, muito. Eu vejo assim, existe muito as campanhas, né, por exemplo, em escolas, né, que você passa para a criança, ela tem o entendimento, né, ela se conscientiza daquilo, só que em casa o negócio não acontece. Então, por isso que eu sou super a favor do que das campanhas, tudo tem que envolver a família. Quando, por exemplo, eu atendo uma criança, né, um paciente criança, eu tenho que falar com a família.
Eu tenho que falar para ela, olha, vem cá e vamos conversar. Mas a família precisa mudar, todo mundo da casa tem que mudar. Porque não dá, a criança não sabe o que fazer. Não adianta. Então, isso quem está em atendimento. Agora, e quem não tem o atendimento, né? Então, mais uma vez, enquanto os pais não se conscientizarem de que realmente quem tem o papel fundamental em tudo isso são eles, a criança sozinha, ela tem uma consciência, ela pode até cobrar o pai e a mãe, que eu já vi, né? Mas se ela não tem em casa para comer, ou se ela só tem coisas que não são saudáveis, ela não consegue, ela não vai poder comprar, né? Ela não tem o que fazer. Na verdade, é uma mudança que tem que acontecer de toda a família. Todos, irmãos, porque às vezes acontece da gente se esbarrar em irmão também, né? Irmão mais velho, principalmente, que não colabora. E aí é difícil, porque, por exemplo, Damana, quando eu atendo uma criança, eu jamais vou falar com ela sobre peso. Eu não posso fazer isso, porque isso não pode ser um problema para ela desde cedo. Você entende? Isso não pode ser um peso do peso, você entende? Não pode ser para ela. Eu tenho que trabalhar com ela conscientização, entendimento sobre aquilo, dentro do universo da criança, que é uma coisa difícil da gente explicar. Não posso falar para a criança, olha, você tem que comer porque é saudável. Às vezes a criança não sabe o que é saudável, sabe? Então, a consciência da criança vai ajudar muito. Ela vai até levar isso para casa. Mas se em casa não tem exemplo, é difícil. A sementinha está plantada, mas é difícil florescer porque ela não tem oportunidade, né? Falta oportunidade. E nesse sentido, para as crianças, para as famílias que passam pelo seu consultório, uma prática, um exemplo que a gente possa dar aqui de algo que acontece na realidade, que você pode dar essa orientação, faça desse jeito, busque esse caminho. O que você normalmente fala para os pais? Então, quando eu recebo a criança, vamos supor, com obesidade, né, que é o que a gente está focando mais, eu não trabalho nunca restrição, tá? Eu acho que a restrição vai gerar compulsão. Isso em adultos e em criança. Então, essa criança, ela não tem que entender que ela está sendo privada de comer, né? Então, o que eu trabalho sempre é a mudança de comportamento de todos. Então, eu falo com a mãe, né, com o pai, que nunca eles devem falar, não, você não pode comer. Mas sim, não, você vai comer, né? Então, durante a semana, por exemplo, a gente vai manter todas as frutas, todas, né? Eu coloco meta, trabalho bastante com meta com eles, quando é um pouquinho maior. E aí, no final de semana, você vai escolher alguma coisa que você quer comer pra gente comer. A gente vai junto, em família, né? Eu faço bastante também trabalho com... Eu tenho um calendário, né? Que eu passo para a criança com atividades com os alimentos. Então, tem dia que ela vai cozinhar, tem dia que ela vai comer alguma coisa para fazer bem, por exemplo, para os olhos. Então, assim, você consegue ir incluindo alimentos. Nossa, tem muita atividade, na verdade. Você vai incluindo alimentos e, ao mesmo tempo, ela vai interagindo com eles, né? Então, isso vai fazendo a criança ficar envolvida no processo. Ela não pode ser um caso à parte, né? Ela tem que estar envolvida no que está acontecendo, mas sem tocar no assunto de que é porque você precisa perder peso, o seu peso, você está gordo. Não, nunca, nunca. A gente não fala sobre isso e eu peço para os pais também não tocarem nesse assunto, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou. Sim. E na questão, assim, você tem a sua didática, passa orientação para a família, a família segue, e daí como fica essa criança na escola, em outros ambientes? O que normalmente você orienta? Então, eu converso bastante com ela, né, com relação aos lanches da escola, que ela pode comer, mas é legal que ela não repita. Quando é possível mandar lancheira, aí mais ainda que eu
que eu converso, né? E daí a gente faz todo um trabalho também com as lancheiras, porque hoje a lancheira também é a praticidade, né? De colocar bolacha recheada, suquinho de caixinha. E aí, assim, é uma coisa muito séria também. Eu vou até aproveitar aqui e falar da lancheira. A lancheira, se a gente fizer uma conta bem rápida, são 5 dias na semana que essa criança come aqueles alimentos. Então, ó, não é um lanche, né? É uma refeição. Não é assim uma guloseima. Então, 5 dias na semana, vezes aí 4 semanas, são 20 refeições no mês que você está dando isso pro seu filho. Né? E é lógico que daí a fruta vai sumindo, né, do cenário, vai entrando cada vez mais os alimentos industrializados e a fruta vai sumindo. Então, quando a criança leva a lancheira, eu trabalho bastante com essa questão da lancheira. Porque é um momento que a gente consegue introduzir algumas coisas, né? Porque é o legal, é o levar. Mas também temos o outro lado, né? De dividir com os amigos dão ou os alimentos, exatamente, salgadinho, bolacha. Então, assim, a gente vai conversando, vai explicando, vai fazendo atividade no próprio consultório sobre os tipos de alimentos, o que tem dentro, o que acontece dentro do nosso corpo. Claro, estou falando isso de crianças maiores, né? Com 7, 8 anos. E aí eles vão tendo esse entendimento. Claro, né? Ninguém espera que tenha alta e seja uma criança extremamente, nossa, mega saudável. Mas não é isso a intenção, né? A intenção é que ela tenha pelo menos um conhecimento e saiba o porquê que ela tem que evitar. Então, eu entendo assim que o pilar de tudo isso seja os pais e depois conseguir conscientizar essa criança, né? E eu acho que Sim, daí a dificuldade maior são nos pequenininhos, né? Quando se sim. come muito. Porque, na verdade, quando é menor, né, Damana, o trabalho é bem voltado aos pais. Porque tem algumas crianças de 2, 3 anos, pensa, eles ainda não têm tanto poder assim, né, Escolha. se eles já estão mandando no que eles comem, então alguma coisa está errada. Então, eu acho que tem muito mais do que é oferecido, né, do que o que a criança realmente tá querendo. Então, eu acho que ainda aí, quando é pequeno, eu acho até mais fácil a mudança. Porque eu acho que é muito mais uma atitude dos pais, é Os pais. comportamento dos pais, do que da própria criança, que daí com 7, 8 anos já está muito mais estabelecido, né? Já fica mais difícil. Deixa eu dar boa noite para o José, para o G. Scudeler, Vanu Carvalho. A Vera Quirino está por aqui. Oi, Vera, um beijo. A Marli, Denadai. Bem-vindos. Jaxele, além da questão do sobrepeso e da obesidade, tem a questão da falta de nutrientes também, né? Tem crianças que consomem alimentos industrializados em excesso e mesmo assim são magras. Neste caso também há problemas? Sem dúvida. Porque assim, Damana, hoje a gente tem o obeso desnutrido, né? Ou seja, um excesso de calorias, por isso o ganho de peso, mas nutriente zero, né? Não tem nutrientes, são calorias vazias, que é o que a gente chama, né? Os alimentos de calorias vazias. Eles nos dão calorias, energia, mas não tem nutriente, então não tem nutrição. E existe também as crianças com peso considerado normal, mas que também estão desnutridas. Então, nem sempre ter um peso dentro da normalidade significa que também está tudo bem, né? Tem crianças que têm peso bom, mas por N motivos, por motivo de metabolismo, porque são mais ativas, por genética, enfim, são magras, mas comem muito mal, né? Então também não tem nutriente. Então a gente tem os dois lados, né? Da criança que se alimenta mal, que pode ganhar peso, que também tem a que não ganha peso por outros motivos, mas que também não está nutrida.
Então, eu acho que é isso, né? O industrializado, ele é muito isso. Por mais que coloque lá, ai, fortificado, né, com vitamina A, tal, tal, é fortificado, é algo industrializado. Quando a gente pega, por exemplo, mano, uma fruta, um legume, a gente tem sinergia ali, sabe? Você vai comer aquilo, e aquilo é a natureza, é tão perfeita que tá tudo ali casando, né? Tá tudo se ligando para que aquilo seja absorvido de uma melhor forma. Então, nada substitui um alimento de verdade. Então, não adianta ser fortificado, não adianta. Assim, não vai ser tão bem absorvido, não vai estar ali tão disponível como num alimento natural. Fala para mim, veio agora essa dúvida. Para a criança também pode fazer o mesmo método que nem por conta de falta de tempo, de fazer as marmitinhas e congelar? Sim, Pode? vale super a É uma pena. saída, né? Na Sim, correria do dia a dia e para garantir uma alimentação saudável para a criança. sem dúvida, Damana, vale super a pena. Né? Eu acho que a organização também é um dos pilares, né? Para tudo dar certo. Tudo que a gente vai fazer. Se você não se organizar, vai virar uma bagunça, né? Não vai sair como gostaria. Eu sempre falo assim que quem se organiza tem, né? Quem congela tem. Então, assim, ó, precisa se organizar realmente. E ter, por exemplo, uma sopa nutritiva congelada. Se o jantar é o problema, porque geralmente o jantar é quando chega, todo mundo cansado, aquela correria e tal. Tem algumas coisas que são fáceis, né? Tem uma carne congelada pronta, tem hambúrguer caseiro congelado, tem, nossa, tem, meu Deus, tem muita coisa assim que dá para fazer, que dá para deixar, né? Para não cair num pão. As pessoas estão deixando de comer, principalmente o jantar. É, As os pessoas estão pobres estão pelo deixando. pão, né? Às vezes você pergunta assim, as crianças, né, começam a responder o que que elas jantam. Ah, eu como pão com queijo, pão com presunto, pastel, pizza. Então, assim, nós não temos aqui McDonald's e tal, mas nós temos também os deliveries aí, né, que às vezes na correria os pais acabam pedindo. Então, tem muita criança que não come comida, né? Janta assim, qualquer coisa, sabe? Parece que não faz mais parte. E sabe, Damana, eu vou falar uma coisa aqui. Se eu estiver falando muito, você corta. Tá. Eu vou falar assim uma coisa assim que eu acho também muito assim grave. Os pais, assim, hoje a família, né? Vou falar hoje é dia da família, um dia até legal para falar sobre isso. Está se perdendo a questão de comer em família. Né? Aquela coisa de, ai, chegou a hora do almoço, chegou a hora do jantar, chegou a hora do café da manhã. Lógico, não dá para fazer todas as refeições todos os dias juntos. A gente entende que cada um tem seu horário, né? Os pais, os dois trabalham hoje em dia. Mas um tem que fazer parte em família, sabe? Pelo menos um, para sentar, para ter esse momento feliz. Isso aí, eu acho que assim, eu acho que teve essa infância, eu Sim. tive. E assim, a gente, você tem como memória isso, né? E a alimentação é muito memória. É quando você está construindo na criança isso. Agora, se ela come na sala vendo TV, né? Se ela come sentada no chão, que vínculo ela tem com a alimentação? Que vínculo ela Nem tem percebe o que tá comendo, né? Não percebe. Não percebe o quanto ela está comendo, o que ela comeu, se ela mastigou. Então, o sentar à mesa é muito importante. E às vezes, Damana, eu vou falar para você que esta orientação muda tudo. Sabia? Às vezes você fala isso para a família, olha, vocês comem na mesa? Porque a criança se sente tão feliz, Sim. ela se sente tão parte daquilo, sabe? Ela se sente tão acolhida, tão feliz de ver o pai, a mãe, o irmão, enfim, sentado ali e participando.
sabe? Que parece que transforma. Então, às vezes é isso, sabe? Que falta também. Não é a consciência do que coloca na mesa, mas como é oferecido também. Né? Eu acho que existe muito isso. Aí os recadinhos são muitos para você aqui. A Cris Magalhães coloca Melhor Nutri, Ah, a que lindo. Cris Camp coloca os emojis, a Araceli coloca aqui, fundamental pelo menos uma refeição em família para criança. A Paulinha falando conteúdo lindo. A Cris novamente top. Deixa eu dar boa noite aqui para Arielle Assunção, Marcel, Latosta. Bem-vindos. A Marlene Modanês, Francine Harumi. Muito bem. Juliana Velasque, a mamãe, primeira viagem. Ah, que delícia. Privilaça. Jaxele, a gente sabe que a má alimentação também afeta o sistema digestivo e o intestino das crianças, né? Nestes casos, quais são as doenças gastrointestinais mais comuns e as mais perigosas? Bom, eu acho que assim, o que acontece muito, que eu pego bastante, assim, é intestino de criança que não funciona direito, né? O intestino, ou ele é muito travado, né? O intestino preso, ou a criança tem muita diarreia, então ela oscila entre intestino preso e diarreia, né? E refluxo, né? Que também eu acho que é uma das coisas que acontece com as crianças, mas mais as crianças um pouco menor. Agora, eu acho que o que mais que eu acho que é o mais assim perigoso, vamos assim dizer, das doenças, não acho que é uma doença, mas eu acho que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Porque o intestino hoje, antes ele era visto como um órgão de absorção, principalmente, né? É a maior parte de absorção, mas hoje não. Hoje a gente tem assim muitos estudos relacionando o intestino. Nosso sistema imune tem muito a ver com a parte intestinal, então tá aí, ó, o intestino que não tá bem vai mexer nessa parte imunológica da criança, né? Então, desequilíbrios nutricionais por conta de má absorção, né? Também tem estudos que relacionam a depressão, né, de crianças, não só crianças, mas de adulto também, porque no intestino é onde a gente produz a serotonina, e a serotonina é o hormônio do bem-estar, né? Então, quando ela está muito baixa, a gente se sente triste, né? Então, são relacionados com momentos depressivos. Então, o intestino hoje é, assim, muito importante. Não só na criança, em toda fase da vida, né? A gente tem que cuidar muito bem desse intestino. E a alimentação muito industrializada, pobre em nutrientes, né? Ela vai fazer com que esse intestino, com certeza, tenha um desequilíbrio da microbiota intestinal, né? Ela vai ter aí muito mais os micro-organismos, né? As bactérias, enfim, que são ruins do que as boas, né? A gente divide assim para ficar mais fácil de entender. Então, quer dizer, vai ter um desequilíbrio orgânico, né? Esse intestino, ele é muito importante. E aí, a criança que normalmente tem problema de intestino preso, que funciona 3, 4, 5 ou a base de laxante, né? Ela com certeza vai se alimentar, ela não vai se alimentar bem. Porque veja bem, se você está 5 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar, é lógico que você não vai se sentir disposto a comer bem, né? Isso eu tô falando não só de obesidade, tô falando no geral. Então, a criança que geralmente tem problema de intestino, ela é uma criança que ela não come muito bem. Porque o intestino, assim, é como se fosse sinais, né? Nosso organismo, ele tá sentindo que tá cheio. Então, por que eu vou ter fome se eu tô cheio? Você entende? Então, a criança, muitas vezes, o pai se reclama, não come mal, não tá comendo nada, e você vai ver que o intestino não funciona.
Então, eu acho que o intestino é uma das coisas mais importantes e eu acho que o que mais acarreta, né, que você perguntou das doenças, eu acho que é as doenças intestinais mesmo. É a questão desse desequilíbrio. Muita diarreia, muito intestino preso. Jaxele, a gente está chegando ao final da live, a última pergunta. Eu gostaria que, para encerrar, que você falasse sobre a má alimentação e relacionada à depressão infantil, que elas estão muito relacionadas, né? Nesse caso, é Sim, preciso observar o humor, o rendimento escolar e a energia da criança para realizar as atividades diárias? sim, sem dúvida. É, a depressão, ela na verdade, Damana, a depressão, ela é química, né? Por isso que medicação faz dar certo, né? Ela melhora o quadro. Mas é lógico que a gente tem a depressão como vários fatores que podem levar. Né? Lógico que a alimentação pode ser um deles, porque falta nutriente para modular tudo isso, né? Os neurotransmissores. Mas a gente tem vários fatores relacionados. Então, às vezes, a criança realmente, uma criança, por exemplo, obesa, é uma criança que a gente tem que ter um olhar para todas essas atitudes que você me disse. Né? É uma criança que tem problemas na escola, porque às vezes se esconde porque é gordinho, às vezes usa roupa larga, às vezes tá super calor e eles querem ir de roupa de frio, né? De moletom, porque aquilo disfarça. E tudo isso vai ocasionando na criança um, né, um momento ali depressivo que futuramente pode virar uma depressão. Então, eu não vou falar de alimento especificamente, mas eu acho que de tudo que envolve a alimentação. Né? Essa criança, por exemplo, ela pode começar a dispersar muito na escola, não conseguir prestar atenção, porque não tem nutriente que faça com que ela tenha, né, as reações aí dos neurônios para poder parar e se concentrar. Né? Então, a gente tem várias coisas que podem levar a criança a essas atividade física, né, que você comentou também, que às vezes a criança não quer. Eu já tive vários casos da mana da criança, não é que ela não queria participar, mas não escolhiam ela para participar. Né? Então, eu estou falando para você disso porque eu acho que assim tem várias coisas relacionadas não à alimentação, mas meio que indiretamente, né? Que nem a criança obesa tem todos esses aspectos e que vai levar ela a um quadro depressivo. Você entendeu? Por quê? Sim, Porque a criança é rejeitada na hora da atividade física, porque os amiguinhos ficam tirando sarro, porque ela começa a ter vergonha do corpo dela. Então, isso está relacionado indiretamente com a alimentação, porque daí, mais ainda, o que ela vai comer, né? Que é para ela se sentir bem. Porque é o que faz ela se sentir bem. exato. Deixa eu dar uma boa noite para a gente se despedir rapidinho. Para a Mai Stefani, a Adri Nogueira, a Lia Panzarini, o Celso Sabadin coloca parabéns pela live, Ah, o que lindo, Christian obrigada. Rezende, estamos chegando ao final. A Marlide Nadai coloca parabéns, já que você nos encanta. Nutri Donata, a Solange Calegari, cheguei tarde demais, que pena. Mas aí depois você consegue rever, Solange. Te assou. Eliana Tedeschi, que é a mãe dos gêmeos Sim. queridos. Lu Caetano. Jaxele, estamos acabando essa live. Eu quero agradecer a todos que acompanharam, especialmente você que topou esse convite para falar sobre alimentação infantil, viu? Passou rapidinho mesmo. Eu que agradeço, Damana. Agradeço de coração, viu? Adorei. Muito obrigada pela oportunidade. Imagine. Esse assunto ele é muito importante e complexo também, né? Sim. Então, um super beijo a todos que acompanharam essa Um live. beijo. Obrigada por todos estarem aí. Isso. E um super beijo para você também. E até a próxima, viu? Até, Damana, até mais. Tchau. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.